Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho conversar com vocês sobre livros que foram adaptados, muito bem adaptados para o cinema. Então vou falar de 3 livros que o filme, com base no livro, ficou muito bom. E quando eu falo muito bom, não estou querendo dizer que o filme é fiel ao livro. Não, gente, são linguagens diferentes. Linguagem cinematográfica é uma, linguagem literária é outra. A gente não pode querer uma equivalência, senão também perde a graça. Mas, quando eu falo que ficou muito bom, é porque não perdeu a essência da história que está no livro, ou até por lançar mão de imagem, né, de audiovisual, teve um plus, ou seja, teve uma vantagem em relação ao livro, que é o caso especificamente de um livro que eu vou tratar aqui. Então, assim, boas adaptações para o cinema não quer dizer que são filmes que foram fiéis ao romance. São filmes que mantiveram a essencialidade da obra com a sua linguagem cinematográfica, sem necessariamente reproduzir a linguagem literária, que são linguagens diferentes. Isto posto, deixa eu mostrar o primeiro. Ligações Perigosas, ou melhor, acho que é As Relações Perigosas, de Jordelot de Laclos. A minha edição está em francês, eu já vi traduzido como As Relações Perigosas. O filme é As Ligações Perigosas, alguma coisa assim, não lembro mais, gente, mas vocês sabem do que eu estou falando. O filme a que eu me refiro é aquele filme que eu acho que é de 88, eu já até falei dele por aqui, com Glenn Close no papel da Marquesa de Martell, Keanu Reeves no papel do Danceny, com a Michelle Pfeiffer no papel de Madame de Tourvel e a Uma Thurman no papel da jovenzinha lá, Cecília, eu acho, sei lá, de Volanges. Não lembro mais o nome. Este livro ele é muito bom, é um livro epistolar escrito no século XVIII, fim do século XVIII, acho que ele foi publicado em 1782, por um estrategista de guerras. E é por isso que é um romance com muitas estratégias de conquista. A gente tem aqui 2 aristocratas, que é a Marquesa de Martell e o Visconde de Valmont. Esqueci de falar, né? O papel do Visconde de Valmont interpretado por John Malkovich, que tá muito bom. Eu esqueci de falar de um dos principais. Mas agora fechando parênteses. O Visconde de Valmont e a Marquesa de Martell, eles duelam no campo amoroso, disputam conquistas. Ela é uma viúva, ela seduz, tem caso com homens, ele solteiro, tem caso com mulheres casadas, desvirgina mocinhas e tudo mais. São grandes sedutores, ele mais ainda. Eles disputam o tempo inteiro. Ele aposta com ela, então os dois ficam assim nesse jogo o tempo inteiro. No meio dos dois entram a burguesa, Madame de Tourvel, que no filme é a Michelle Pfeiffer, e Danceny, o cavaleiro, que é o professor da jovem Cecília de Volanges, parece que é o papel da Uma Thurman. Eu já estou misturando aqui filme e livro. Cecília e Danceny se apaixonam, mas por conta lá da aposta dos dois, Valmont acaba seduzindo a moça. E ele também acaba seduzindo a religiosa e recatada, pudica, Madame de Tourvel, que é a Michelle Pfeiffer. Ela se apaixona por ele e ele cai na própria armadilha. Ele também acaba se apaixonando por ela. Não é um romance sobre história de amor, hein? De forma alguma. O romance é sobre esta perversidade dos dois, esse duelo, essa estratégia no campo amoroso. Os diálogos são muito bons. A gente está aqui num período romântico, em que há muita antítese. Isso aparece no filme. O filme é inteiramente barroco, né? A gente está num período romântico. O filme, ele tem uma fidelidade histórica que não aparece aqui. Este livro, ele não precisa tentar representar a época. Ele precisaria fazer isso se ele fosse escrito tempos depois? Não, ele escreveu este livro no século XVIII falando do século XVIII. Ele estava falando da atualidade. Ao contrário, o filme foi feito agora, final do século XX, e buscou reproduzir os costumes da época. Aí a gente já tem esses elementos de imagem audiovisual
que nos ajudam a vislumbrar o que era a época. Aqui ele não precisa detalhar essas coisas, porque ele já está em contexto. No filme, o que apresenta? Por que ele tem essa fidelidade histórica? Valmont não pega em dinheiro, ele é um nobre não pega em dinheiro, ele tem lá lacaios que fazem isso. O filme, eu falei, totalmente barroco, com discursos antitéticos. Coisa do espelho, a marquesa sempre aparece assim no espelho, aquela ambiguidade, aquela dualidade toda, que é muito comum também nesses discursos antitéticos. Se a gente pensar em figurino, os burgueses usavam as cores lá, tipo tons pastel. A monarquia, a aristocracia usava cores fortes, mostarda e tudo mais, os brocados e rendas. Há uma diferença muito grande. Então a gente está falando de um século na França em que a burguesia ainda não tinha conquistado o poder político. Ela tinha dinheiro, mas não tinha tradição, e quem ditava as regras ainda era a aristocracia. Não tinha acontecido nem a Revolução Francesa ainda. No filme a gente tem uma fidelidade histórica que não é necessária mostrar aqui. E no filme a gente também tem uma fidelidade à história. O que é essencial, a história aparece. O que é essencial daqui aparece lá. E o filme ainda tem um elenco de primeira com interpretações fabulosas. É uma excelente adaptação deste livro. Às vezes eu acho que eu gosto até mais do filme do que do livro, o que é raro. Normalmente a gente gosta mais do livro. Eu vou deixar todas as referências dos filmes aqui embaixo no box de informações, aí vocês vão ver direitinho o ano, o diretor e tal, certo? E O Vento Levou, da Margaret Mitchell. A minha edição está em inglês. Aqui é aquela famosa história da Scarlett O'Hara e do Rhett Butler. Eu já fiz um vídeo sobre este livro. Também falei dele quando falei sobre a escravidão americana. E nesses vídeos eu comentei, principalmente no vídeo sobre o livro, que o livro traz aspectos que não aparecem com tanta profundidade no filme, né? O filme é excelente. Ele é fiel em vários aspectos. Ele não traz a questão da guerra de secessão e nem da escravidão tão forte, porque tem aquela limitação de tempo. Ainda assim, é um filme longo, né? O livro é longo. Mas ele pontuou muito bem essas questões lá, ele só não desenvolveu tão bem. O romance dos dois está muito bem representado lá. Está muito bem representado, é muito bom de ver. Então assim, não é que eles passaram por cima da Guerra de Secessão, né, quando fizeram o filme, e nem a questão da escravidão. Isso não foi passado por cima, só foi resumida por conta de uma limitação até mesmo do veículo. E o romance dos dois foi bem mostrado, foi bem detalhado, como foi aqui. Em todos os casos aqui, eu primeiro vi o filme para depois ler o livro. Eu consegui comparar bem. Não, os filmes foram muito bem feitos. Não é à toa que o filme, né, O Vento Levou, recebeu não sei quantos Oscars. O Rhett Butler e a Scarlett O'Hara foram muito bem representados por Clark Gable e Vivien Leigh. Eu li isso aqui e via e ouvia o Clark Gable falando, sabe? Ele encarnou muito bem o papel. A Vivien Leigh também é muito bom. Essa história é muito boa. Tem um ritmo fabuloso, né? E olha que eu li em inglês, um ritmo fabuloso. E eu amei, e o filme também eu amei, um dos meus filmes favoritos da vida. A Festa de Babette, de Karen Blixen. Aqui é um conto. Neste caso, eu acho que o filme é até melhor que o livro conto, e eu vou explicar por quê. Aqui é a história da Babette, uma comunarde que ela foi para, acho que Dinamarca, foi para os países lá nórdicos, fugindo da França. Ela foi como governanta e tal, trabalhar na casa de duas senhoras bem protestantes, bem recatadas, filhas, acho que do pastor lá da aldeia. Aquela situação assim de aldeia bem pequena. E a Babette, ela fazia tudo na casa. E as pessoas perceberam que ela tinha um requinte e tal. Um dia a Babette ganhou na loteria. Por quê? Tinha uma pessoa na França que sempre jogava pra ela. Ela sempre apostava lá os mesmos números. Até que ela ganhou na loteria. Com o dinheiro, o que ela fez? Voltou pra França? Não, ela era uma comunarde. Ela participou da Comuna de Paris. Então ela fugiu da França e pra lá não quis voltar. Ela resolveu usar todo o dinheiro dela num almoço, numa refeição, num banquete, numa festa. O que causou muito frisson na comunidade, porque de acordo com a religião ali daquela aldeia, daquela comunidade, do
gula é pecado. Então, assim, eles não poderiam demonstrar prazer ao comer. Então, eles viam, teve todo um ritual de preparação. Ela encomendou codornas, eu acho. Vinha de longe, tudo que ela pedia. E muitas pessoas ajudando, ela preparando e tal. As irmãs lá religiosas combinaram de não manifestar nenhuma satisfação. E ficava olhando aquela fofoca, aquele burburinho. E tem todo o ritual de preparação. Boa parte da história é por conta dessa preparação, mesmo porque o título é A Festa de Babette. E aí, dentre os comensais, alguns, teve um que falou que estava maravilhoso, ele só tinha experimentado aquilo num restaurante chique de Paris e tal. E isso serve para revelar a identidade de Babette, né? Depois a gente, mais pro fim, a gente descobre toda a história dela, que ela era uma reconhecida chefe lá, acho que de um restaurante e tal, e por conta da comuna, né, ela era comunarde, ela fugiu. E ela tinha sido recomendada por um amigo em comum das duas senhoras e dela, e a recomendou para a senhora recebê-las. E ela foi e quis aplicar todo o dinheiro lá. Por que o filme é melhor que o livro? Porque tem um apelo visual. Por ter todo esse apelo visual e o preparo ser mostrado em detalhe, é muito fiel à cultura francesa. Os franceses, eles são muito cuidadosos com o preparo. Então o preparo faz parte da refeição em si. Aquela coisa de ter um prato bem servido, bonito, comer aos poucos, pouco a pouco. É muito francês isso. Então, no filme a gente vê todo o preparo. É que no livro aparecem nomes franceses para alguns pratos, alguns ingredientes, e a gente fica sem saber. E lá não, lá a gente vê ela preparando detalhadamente. A gente tem um banquete visual. E isso é muito positivo, é muito fiel à cultura francesa e ajuda o leitor que precisa ver a comida, né, para entender o que é esse banquete, para entender o peso que isso tem para a cultura francesa, e é isso que ela queria levar lá para as senhoras, a importância da comida para os franceses, do compartilhamento da questão visual, de todos os sentidos estarem aguçados durante as refeições. Por esse aspecto eu achei até o filme melhor. Assistam esse vídeo, acho que vocês acham ele no YouTube. Se vocês não acharem este vídeo, pelo menos o trecho da preparação da comida, vocês vão encontrar, vocês vão entender o que eu tô falando. Isso eu já vi que tem no YouTube. Então aqui estão minhas 3 indicações de boas adaptações para o cinema. O vídeo correspondente a este livro, se eu não me engano, ele até ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, isso no fim da década de 80, se eu não estou enganado. Esse aqui também foi muito premiado. Este aqui eu não lembro se foi premiado, mas concorreu também a vários Oscars. Então, assim, percebam que não sou eu sozinha falando, né? Muita gente fala, muita gente achou, muita gente que entende. 3 boas indicações. O que vocês me indicam de bons filmes que são baseados em livros? Boas adaptações para o cinema de grandes livros, né? Eu já tenho alguns aqui em mente para fazer o próximo vídeo. Eu gostaria da contribuição de vocês. Muito obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e de me seguir nas redes sociais, o Kiwi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos e tchau, tchau.